Pessoal, essa é a nossa aula dessa semana, referente ao roteiro de estudos 6, e o tema da aula é a Revolução Inglesa no século XVII. A habilidade trabalhada é reconhecer a importância das manifestações do pensamento para identificar os modos de vida das sociedades ao longo da história. Então, a gente começa aqui já com um trechinho do livro A Utopia, de Thomas More, que ele diz o seguinte, né? Os inumeráveis rebanhos de carneiros que cobrem hoje toda a Inglaterra, estes animais tão dóceis e tão sóbrios em qualquer outra parte, são entre vós de tal sorte vorazes e ferozes que devoram mesmo os homens e despovoam os campos, as casas e as aldeias. Né? E a gente vai ver na sequência aqui que o Thomas More, na verdade, ele faz aí uma comparação, né, no sentido figurativo. A gente vai ver na sequência que não eram os carneiros em si, né, que eram agressivos e devoravam os homens ou despovoavam os campos, mas que é uma atividade humana ligada, né, essa questão aí do carneiro, que vai fazer isso. Então, para a gente entender, né, sociedade e capitalismo na Inglaterra. A gente vai ter aí dois grupos principais, né, e aí o que mais vai ser relevante para a gente aqui, né? Esses dois grupos, eles passam a cercar os seus domínios, expulsando os camponeses, com o objetivo de aumentar a criação de ovelhas, cuja lã seria matéria-prima para a fabricação de tecidos. Então, assim, para alimentar, né, essa fabricação de tecidos, essa indústria têxtil, né, que cresce na Inglaterra, a gente vai ter o cercamento dos campos. E com o cercamento dos campos, os camponeses, né, que estavam ali ligados às atividades agrícolas no campo e tudo mais, eles são expulsos, né? E ao serem expulsos, eles não têm para onde ir, para onde é que eles vão. E aí entra exatamente o que o Morris falou aqui, né? Ó, despovoam os campos, as casas, as aldeias, devoram mesmo os homens, né? Então, a consequência desse cercamento dos campos vai ser extremamente negativa exatamente para esses camponeses que são expulsos dali. Para a gente entender, né? A gente tem primeiro o absolutismo inglês aí, a questão do absolutismo já foi trabalhada em aulas anteriores e a gente vai ter primeiro aí a dinastia Tudor, né? E como característica da dinastia Tudor, uma política mercantilista voltada para a mineração de carvão e indústria têxtil, né? Um comércio marítimo forte e próspero e tudo isso, né, ligado aí ao desenvolvimento da indústria, a questão da matéria-prima necessária e o comércio marítimo que vai ganhando força, Londres vai se tornar a maior cidade do mundo aí, né? Então, um crescimento aí do capitalismo inglês. Com o fim da dinastia Tudor, né, a gente tem aí o Jaime I chegando ao poder, que já pertence à dinastia Stuart. E aí a gente vai começar a ter alguns conflitos aí, né, entre o rei e o parlamento, porque o parlamento ele era formado principalmente por puritanos, né, por muitos puritanos aí, e como a gente já viu, a gente tem um sério problema aí, né, de conflitos religiosos na Inglaterra, né, mesmo anteriormente. E aí a gente vai ter por parte do rei a imposição do anglicanismo aos súditos, né? E é claro que os puritanos, em sua maioria ali no parlamento, não vão aceitar esse tipo de coisa, né? Lembrando aí pra gente esclarecer, né, os puritanos eram os calvinistas ingleses e eles se consideravam eleitos de Deus. E com o princípio da retidão da causa, os puritanos defendiam o combate à corrupção na corte e na igreja. Então, estando ali no parlamento, os puritanos vão ser realmente uma pedra no sapato aí do rei, né? Principalmente nessa questão aí da imposição do anglicanismo, né? Obrigando todos os súditos a serem anglicanos. Uma política fiscal extremamente agressiva também, né? Então, um aumento contínuo ali de impostos. E com isso a gente vai ter ali a petição de direitos, que vai declarar como ilegal a cobrança de impostos sem que o parlamento consentisse, né? E aí, é claro que o rei não gosta, né, dessa ideia aí, já é o Carlos I, ele não gosta dessa ideia de que o parlamento precisa autorizar o aumento de impostos e ele fica 11 anos sem convocar o parlamento, né, fingindo ali que o parlamento não existe. E aí tudo isso vai causar aí uma guerra civil, né? Por quê? Né? Depois desses 11 anos aí sem convocar o parlamento, o Carlos I resolve fazer isso. Mas para que ele faz isso? Para pedir aumento de impostos, para financiar a guerra contra os calvinistas escoceses. E aí lembrando mais uma vez que o parlamento inglês era formado por uma maioria de puritanos.
E claro que eles não gostaram dessa ideia de financiar uma guerra contra os calvinistas escoceses, né? E aí, de que forma que eles reagem, né? Eles anulam os impostos solicitados pelo rei, e aí a gente vai ter de fato essa guerra civil aí, né? Formada de um lado pelo exército real e do outro lado pelo exército parlamentar. Aí a gente acaba tendo, né, a vitória dos cabeças redondas aí representando o parlamento e a chegada aí do Oliver Cromwell no poder, né? Então, ó, o Oliver Cromwell, que derrotou as tropas reais na batalha de Naseb, a partir disso a Câmara dos Lordes foi dissolvida e a República foi proclamada sob a liderança de Cromwell. Carlos I é decapitado. No poder, Cromwell sufoca as revoltas separatistas e católicas na Escócia, confisca terras de apoiadores do rei, né, e vende para quem os apoiava. Na sequência aí, ó, a gente vai ter, né, uma guerra entre a Inglaterra e a Holanda, e o Cromwell, se aproveitando desse conflito, ele acaba tornando o cargo dele vitalício e hereditário. E aqui a gente vai ter um pouquinho de, na verdade, de uma continuidade, não de uma ruptura, né, com a monarquia. Porque ao tornar o cargo dele vitalício e hereditário, é algo bem próximo do que seria, né, o poder do rei. E aí, quando ele morre, o filho dele assume o poder, o filho dele não tem, né, o mesmo apoio que ele tem. E aí, a gente tem o parlamento aprovando a volta da monarquia, né? Então, depois desse curto período aí da República de Cromwell, a gente tem a volta da monarquia. E aí, nessa volta, né, a gente tem aí o Carlos II e o Jaime II, perseguição novamente aos puritanos, aproximação com os católicos e mais uma vez o parlamento reage a isso, né, não gosta disso. E aí o parlamento vai formar uma aliança com o Guilherme de Orange, que era um príncipe holandês, que era inclusive genro, né, do rei da Inglaterra, o Jaime II. E aí, em toda a pressão ali, o Jaime II acaba renunciando o trono. O Guilherme de Orange, que era lá o príncipe da Holanda, assume, né, esse trono, só que a gente vai ter a partir daqui a instituição de uma monarquia constitucional, tá? Então não mais uma monarquia absolutista onde o rei faz tudo que ele quer, mas é uma monarquia onde existe a figura do rei, mas ele é ali controlado, digamos assim, pelas ações do parlamento, né? Ele não faz as coisas simplesmente de forma absoluta. Ele tem o parlamento ali para apoiar ou não apoiar, né? Isso tudo vai conceder o quê? Maior autonomia ao parlamento. E aí a gente vai ter aqui o estabelecimento dos direitos civis e algo, né, que já foi um problema aí por muito tempo, que é a questão da liberdade religiosa, né? E aí uma frase que exemplifica bastante isso, né? Ó, o rei reina, mas quem governa é o parlamento. Lembrando que, né, como consequências da Revolução Inglesa, a gente vai ter estabilidade política que vai favorecer o desenvolvimento do capitalismo, e essa estabilidade, ela é nítida até quando a gente para analisar que o modelo de governo na Inglaterra até hoje é o mesmo, né? Ainda existe a monarquia, mas é uma monarquia parlamentar, né? Não é mais uma monarquia absolutista. Então, na verdade, o rei, atualmente a rainha ali, ela existe, mas o poder mesmo está na mão do parlamento, que é eleito pela população, né? E aqui, com isso, com o fim desse absolutismo monárquico, a gente vai ter o quê? Os ingleses deixam de ser apenas súditos, né? E aí, súditos no sentido de eles estarem sujeitos a todas as vontades do rei, e eles se tornam cidadãos, né? Com poder ali de eleger um parlamento, de ter representatividade e ter seus direitos garantidos.